Rapaziada, é isso aí. Depois de 300 meses das pessoas especulando como ia ser o Chopper no live action de One Piece, será que vão pegar um moleque de 10 anos e botar uma fantasia nele? Será que vai ser igual o Detetive Pikachu? Ou será que só vão fazer uma daquelas computações gráficas estranhas e medonhas que ninguém vai curtir? Na real, depois de muito tempo de espera, tivemos esse resultado aqui, que eu não sei se eu sou a única pessoa que vai falar isso, mas, pois é, eu gostei. Ficou fofo e esquisito ao mesmo tempo, né? Que doideira. Ao mesmo tempo que também temos uma pequena, mas triste notícia, né? De que só vamos ter esse lançamento em 2026. Opa, rapaziada, tudo bom? Eu sou o Link e eu tenho um canal de animes. E como é que vocês estão hoje? Espero que bem, porque hoje estamos aqui pra falar da segunda temporada da série de One Piece da Netflix. Já que recentemente recebemos várias notícias interessantes a respeito da série, né? Tivemos 2 trailers, um muito massa, inclusive, né? Em que os personagens estão assistindo um filminho juntos. E esse outro trailer aqui, extremamente idiotinha, do Chopper só existindo e sendo Chopper. Que, inclusive, aí vai uma aspas importante desse vídeo. Você que tá assistindo aqui, pausa o vídeo aí na moral e fala pra mim, o que vocês acharam do Chopper? Gostaram? Não gostaram? Pelo menos pelo que eu vi, uma porrada de gente comentando em vários lugares diferentes, parece que as pessoas gostaram, né? Diferente daquele visual pós-time skip do Chopper, onde ele é mais aquele famoso bonecão de marketing, né? Com aquela cabeça de bola de basquete e o resto do corpo bem pequenininho e fofo. Esse visual aqui é bem mais semelhante ao Chopper do pré-time skip, né? Onde ele tinha um visual um pouco mais famoso, pansudinho. Ele tinha aquela carinha que parecia bem mais com uma rena do que com um boneco de pelúcia mesmo. Um famoso toque de leveza e fofura ao mesmo tempo. Vocês já pararam pra pensar em como é que vão ser as outras transformações dele quando elas aparecerem na série? Estou empolgadíssimo, gente, pra ver aquela transformação do Chopper. Sabe aquela forma que ele fica com uma sombrinha nos olhos, os braços dele crescem, ele fica trotando que nem um cavalo? Pô, essa tem potencial pra ficar pica na série, tá? Mas, falando sério agora, jovens. A série de One Piece foi um sucesso desde o seu lançamento inicial, e mesmo assim, ainda existem muitas perguntas a serem respondidas pra gente, como público, a respeito dessas próximas temporadas, né? Muitas pessoas têm pensado, desde que a primeira temporada rolou e acabou tendo um certo sucesso, né? Como eles iam fazer pra adaptar o mundo de One Piece, que vai ficando cada vez maior e mais maluco. Se o tempo de produção das temporadas realmente ia se manter tão alto quanto tá, né? Que o bagulho vai lançar só em 2026, então a gente começa a pensar se de fato a série vai se manter por muito tempo, ou ela vai ter, sei lá, umas 3, 4 temporadas e vai acabar. E principalmente, como eles vão fazer essas próximas temporadas. E é basicamente sobre isso que eu tô aqui pra poder falar um pouco com vocês hoje, jovens. Esses trailers, a próxima temporada de One Piece, será que a série vai se manter por bastante tempo? Bom, vamos conversar um pouco sobre isso de forma geral, então não esquece de pegar alguma coisa pra comer, vai, senta aí e vem comigo. Vou falar a real pra vocês, eu tava assistindo o trailer dessa temporada aqui com meus amigos e essa discussão voltou a fazer parte das minhas dúvidas logo depois que esse Chopper aqui apareceu. Não é muito difícil da gente dizer que desde a época em que foi anunciada uma série live action de One Piece, muitas pessoas já consideraram que essa ideia era bem ruim. Principalmente porque One Piece é uma série bem caricata, né? E não só em certos pontos como a aparência medonha de alguns personagens, ou as lutas completamente bizarras, mas até os personagens e as características deles, se a gente fosse parar pra pensar. Tudo é algo que seria muito estranho pra se colocar no mundo real, principalmente quanto mais fiel a parada fosse. Personagens principais como Luffy, por exemplo, como protagonista, que é aquele personagem bobão que grita o tempo todo, usa os poderes dele como um idiota, é um personagem que se você colocasse um adulto pra poder fazer ele, fazendo as besteiras que ele faz e agindo do jeito que ele age no anime, muitas pessoas começaram a pensar no quão vergonha alheia o negócio ia ficar. E se eles não fizessem nesse estilo, talvez o personagem do Luffy, ao invés dele ser tipo engraçadão e besta, ele ia ter que ser só tipo um cara levemente engraçado, só que sério, que também ia ficar muito diferente do anime, então ia ficar tosco de ambos os jeitos. Mas os caras conseguiram de algum jeito fazer funcionar, criando personagens que mantivessem a essência dos personagens que a gente tanto gosta no anime, só que de uma forma um pouco mais realista, né? Fazendo um Luffy que é completamente imbecil na vida real também, só que é bem menos caricato do que o Luffy da série. Outros personagens caricatos, como a Nami, por exemplo, que tem aquela piadinha de que ela é agressiva, ela quebra o Luffy, Zoro, Sanji de porrada toda hora e tal, e na série ela só se tornou um pouco mais sarcástica, ela dá um tapinha ou outro ali de leve na rapaziada, só que é muito mais normal e suave do que no anime. Os personagens mais caricatos acabaram sendo os que mais mudaram no final das contas, como o Sanji sendo o mulherengo da história, né, que ser mulherengo no anime significa que ele só é estranho mesmo e um pouco irritante às vezes. Na série ele acabou ficando com um tom meio galanteador e bastante interessante. Como o
Eiichiro Oda, o criador do mangá original de One Piece, participou de várias coisas na série, os personagens acabaram ficando com um pouco da mesma essência. No entanto, não foi só isso que foi mudando quando a série foi sendo adaptada, né? A gente precisa, obviamente, pensar que o mundo de One Piece em si é um mundo que tem muitas lutas, muitos diálogos, muitas aventuras, mas por ter mudado os personagens, muitas das séries que aconteceram no anime já acabaram não acontecendo no live action ou acontecendo de forma diferente, assim como muitas coisas da história também acabaram sendo mudadas, tipo o personagem do Garp, por exemplo, que aparece muito mais na primeira temporada da série do que ele aparece nos primeiros, sei lá, 500 episódios do anime. Até porque os caras chamaram alguns atores pra poderem participar da produção, então eles têm que usar os atores, né? Então, por exemplo, a série de One Piece tem muito mais participação do Kobe, por exemplo, do que tem no anime inteiro. E eu acho isso bem legal até. Muitas pessoas, inclusive, acharam isso extremamente interessante. Fora o fator das lutas, por exemplo, que dentro de uma série que foi adaptada em live action, obviamente, também mudaram. E gera uma preocupação em muitas pessoas porque elas devem continuar mudando, cada vez ficando mais distantes do anime. Afinal de contas, se a gente for considerar a primeira temporada da série de One Piece, jovens, a gente teve ali o quê? Uns 8, 9 episódios que adaptaram todo o arco do East Blue, que é a fase mais simples e básica de One Piece, se a gente for parar pra pensar. Temos inimigos que, apesar de serem fortes pra aquela época do anime, na real, pensando hoje em dia, eles não são tão difíceis de fazer em live action porque são só uns caras. Tipo, Capitão Kuro. É um brother que tem a coluna torta e um óculos. Ele usa umas garras longas e é bem rápido. Arlong é um tritão, mas dentro da série nada impediu os caras de fazerem ele com maquiagem, fazendo com que assim ele seja tipo um cara grande bombado com uma maquiagem e uma espada. Até mesmo o próprio Mihawk, por exemplo, como inimigo, por mais forte que ele seja, é só um cara, uma roupa engraçada e uma espada. Fora que no final da temporada nós também tivemos uma outra lutinha ali, entre aspas lutinha, né, com o Garp, que de novo, é só um cara forte com uma roupa um pouco diferente. No segundo arco em diante da história, vamos tendo cada vez mais elementos meio mágicos que vão aparecendo na história, né? Fora o próprio Chopper, por exemplo, que era impossível fazer ele ficar agradável só botando qualquer coisa que não fosse ele 100% como um bonecão, que mesmo que muitas pessoas tenham gostado, algumas outras, talvez, eu acredito que não tenham gostado, né? Mas, sei lá, mano, eu acho que isso aqui ficou bem melhor até do que eu esperava, inclusive. Ficou legal, ele é bonitinho, ele é estranho, e ele tem a carinha de idiota que o Chopper tem, então tá tudo certo. Mas assim como o próprio Chopper, por exemplo, quando nós chegamos na ilha onde nós encontramos os dois gigantes, que deve acontecer aí na segunda temporada, né? O Dory e o Brog. São gigantes, então não tem como fazer só na maquiagem como foi com Arlong, tipo, pegar uns caras de 1,90 m e passar eles de gigantes pra caras um pouquinho maiores. Temos o Smoker, que vai aparecer agora na segunda temporada, que ele não apenas luta normalmente, mas ele luta com fumaça. Se nós chegarmos até Alabasta, temos o Crocodile, por exemplo, que luta se transformando em areia. Temos o Das Bones, que luta contra o Zoro, que o braço do cara literalmente vira uma espada. Entre vários outros detalhes, quanto mais a história de One Piece avança, mais complicado eu acredito que fique pra fazer uma série disso. Quem aí já assistiu a série na sua primeira temporada deve perceber que as lutas na série, elas são bem menores do que elas são no anime, e também são muito mais compactas em geral. Tipo, se você vai pegar uma luta do Luffy dentro da série, ele quase não usa os poderes dele de Akuma no Mi, até porque toda vez que ele tem que esticar o braço dele pra fazer uma gomu no alguma coisa, os malucos tem que morrer fazendo efeito especial pra encaixar no cenário, pra poder ficar bonito e tal. Então acaba que a série tem muito menos cenas de luta, por exemplo, do que no anime. As lutas acabam sendo um pouco mais fáceis, dando mais espaço a outros pedaços dos personagens. Então, a gente tem mais cenas de conversa, temos mais cenas de desenvolvimento dos personagens e muita coisa nova que simplesmente não existia no anime. A parte legal disso tudo é que realmente é como se a gente pudesse ver partes e pedaços diferentes da história que simplesmente não existiram no anime, mas que ainda parecem passar uma sensação muito próxima do que é One Piece mesmo, né? Isso tudo, obviamente, porque o próprio Oda supervisionou toda a série. Eu gosto muito de algumas cenas da primeira temporada, como, por exemplo, uma das cenas do primeiro episódio da série da Netflix é simplesmente o Luffy e o Kobe andando num barquinho, enquanto o Luffy fala sobre os seus sonhos e sobre sua determinação. É uma cena pequena e que não tem no anime, mas é muito legal ver o Luffy um pouco mais sério e um pouco mais humano, digamos assim, do que a gente tem no anime. Isso vale inclusive pra todos os personagens. Zoro e Sanji passam muito mais uma vibe de amigos que não se gostam muito aqui do que no anime e no mangá, que eles ficam só tentando se matar a cada 3 segundos que eles interagem. Nami parece mais humana e mais interessante aqui, mas ainda assim, a gente ainda tem vários problemas que vão se estendendo, né, pra produção da série, principalmente quando a gente para pra pensar, jovens, tipo, até onde a série vai exatamente.
Exatamente. Eu imagino que se os caras fossem adaptar One Piece até Alabasta, por exemplo, né, que é o primeiro arco bem forte, assim, de One Piece, eles iriam continuar. Mas eu não sei até que ponto nós vamos ter arcos que sejam realmente parecidos com o que tá rolando no anime, e quando a gente vai começar a ter coisas que provavelmente vão ser totalmente novas pra série, e vão começar a abandonar, digamos assim, boa parte das linhas do anime. Nós tivemos no arco do East Blue todas as etapas de origem dos personagens, tipo, a gente teve, por exemplo, as lutas ali contra o Mihawk, né, que o Zoro luta contra o Mihawk, no arco do Sanji, nós tivemos o Capitão Kuro quando foi apresentado o Usopp, tudo bem parecido com o que foi no anime, só que claro, com muitas e muitas mudanças. Agora, quanto mais dessas mudanças forem acontecendo, se a gente parar pra pensar, a série da Netflix ela já demorou mais ou menos aí, uns 2 anos e meio pra poder ser feito a segunda temporada, que eu imagino que não vai ter tanto exagero assim, sabe? Vai ser o Smoker, vai ter os gigantes ali, vai ter a ilha de Drum, que é o arco do Chopper, mas eu imagino que não vai chegar em Alabasta ainda. Agora imaginem arcos que vêm pós Alabasta, tipo, imagina um arco de Enies Lobby, por exemplo, que tem uma porrada de lutas, personagens com poderes especiais, um monte de coisas acontecendo, e até os personagens que lutam normalmente começam a ter poderes especiais, tipo, o Zoro para de ser só um cara que ele usa espada pra cortar, e ele começa a praticamente soltar raio laser da espada. Sanji começa a pegar fogo na perna quando ele luta. Chopper tem um monte de transformações diferentes, a Nami consegue o clima táctico, ela começa a lutar usando ilusões, Luffy já era forte, só consegue 2 formas novas pra lutar, o tanto de coisa que a gente tem em um arco como Enies Lobby. E ainda temos arcos maiores, como Marineford e todo o pós-time skip de One Piece, que é muito grande. Um arco como Enies Lobby, por exemplo, quantas temporadas a gente teria até chegar num arco como esse? Talvez 6, 5 temporadas? Se a gente pensar que cada temporada da série de One Piece demora mais ou menos o quê? Pelo menos uns 2 anos pra ser produzida, até a gente chegar em Enies Lobby seriam mais de 10 anos de produção. A série de One Piece, infelizmente, ela tem um pequeno problema, jovens, que é o problema normal de seres humanos. São pessoas atuando ali. Os atores vão, querendo ou não, ficar mais velhos conforme as temporadas forem passando. E é óbvio que isso vai dificultar muitas coisas nas próximas temporadas. O mangá de One Piece em si, o próprio mangá, a obra original, não foi encerrado até os dias de hoje. E eu acredito que ainda deve demorar pra isso acontecer. Se acontecer, por sinal, né? Que o Oda já tá ficando velho e não acabou até agora, então sei lá. O anime também deve demorar pra se encerrar. Então imaginem uma série da Netflix, jovens. Talvez ela tenha um final muito indefinido e completamente novo, feito justamente pelo Oda, pra poder agradar um pouco do público. Talvez alguns arcos que são muito grandes dentro do anime possam simplesmente desaparecer na parte da série. E realmente, jovens, parando pra pensar nisso, claro que eu acho que muitas pessoas vejam isso como um defeito absurdo e tudo mais, no entanto, eu tô tentando ser positivo e pensar de uma outra forma, jovens, que é o seguinte: a partir dessa segunda temporada em diante, por que eu tô indo assistir a série da Netflix de One Piece? Por causa dos personagens. Quem acompanha meu canal aqui há bastante tempo já deve ter me ouvido falar uma vez ou outra sobre o anime de One Piece, né? Eu tenho vários vídeos falando aqui sobre o anime da série, e uma das coisas que eu mais falei e repeti a respeito de One Piece como história é que, como uma pessoa que já acompanhou 1000 e poucos episódios, capítulos de One Piece, eu sinto um pouco de saudades de como esses personagens eram no passado, e como de fato eles poderiam ser, né? Porque nos últimos anos a história de One Piece tem se tornado tão grande que muitos dos personagens principais da história deixaram de ter muito destaque. Nós paramos de ter momentos cotidianos e um pouco mais humanos desses personagens pra termos sempre coisas gigantescas acontecendo. Os personagens chegam numa ilha e o governo tá vindo atrás deles e tem um monte de coisa acontecendo e plot twist pra cá, desenvolvimento do mundo pra lá e tal. E infelizmente a gente já chegou num ponto onde não temos uma cena como esse trailer aqui da segunda temporada, por exemplo, que tem a Nami lá de boa no quarto dela e o Luffy aparece falando que eles vão assistir cinema, o Sanji chega com uma comida, eles começam a conversar e ficam fazendo piadinhas um com o outro. Até esses momentos mais básicos, assim, onde os personagens são sarcásticos um com o outro, como se fossem amigos mesmo. Tipo, nesse trailer tem a ceninha onde o Sanji pergunta pro Zoro se ele dorme com aquelas espadas, e o Zoro fala, talvez, mano. Com o Chopper, por exemplo, entrando agora no grupo, eu realmente espero ver algumas cenas interessantes dele de novo, porque, pasmem, mano, quem vê o mangá e o anime de One Piece sabe que faz aí uns anos que o Chopper não tem uma cena emocionante maneira, né? Quem sabe os fãs do Chopper aí não possam renascer graças à série. Mas, enfim, é isso, eu acho. E você que tá assistindo aqui, o que tá esperando da série e da segunda temporada de One Piece Live Action? Não esquece de deixar aqui nos comentários, beleza? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Beijo, abraço. Falei, até mais. Fui!